Olá pessoal, Matheus Assunção, neste canal eu falo sobre a boa filosofia e o catolicismo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre esse tema da caverna, como sair da caverna. Esse é um tema que aparece na filosofia, mais precisamente em Platão. Então eu quero falar um pouco sobre ele, porque, em geral, a experiência contemporânea das pessoas é uma experiência de confusão, uma experiência de distração e busca por sentido. Então, brevemente, o que é o mito da caverna e como ele pode nos ajudar a compreender coisas nos dias de hoje. Platão, quando comenta do mito da caverna, ele diz que nessa caverna há um sujeito em que ele observa na parede da caverna a sombra de certos objetos que passam na porta da caverna e, portanto, ao passar pela porta da caverna, a luz do sol batendo nesses objetos, animais e outras coisas, reflete uma sombra na parede da caverna em que esse sujeito observa as coisas. E chega um momento que o sujeito ele sai dessa caverna, não é? Ele toma contato com como as coisas de fato são. Ele já não vê mais a sombra, ou seja, a aparência das coisas, a forma sensível das coisas, mas agora vê as coisas mesmas. Portanto, ele sai do mundo de ilusão, de aparências, de coisas sensíveis, para conhecer a própria coisa, portanto, as coisas reais. Essa imagem que Platão nos proporciona, ela é extremamente atual e certamente é uma imagem perene, porque Platão era um grande autor, um grande filósofo. Ele escrevia apenas para o seu tempo. Então, essa é uma questão que eu quero conversar aqui, porque a regra atual é viver na caverna. A regra atual é viver na caverna. Não sei se você já percebeu, mas nem todo mundo quer sair da caverna. Nem todo mundo quer sair da caverna. Isso é algo curioso, por que as pessoas não querem sair da caverna, não é? É algo que nos chama a atenção porque é algo bom, mas ao mesmo tempo é doloroso, porque faz com que as pessoas saiam do conforto. Então, algumas observações acerca do mundo atual fazem com que nós tenhamos maior ciência do que é isso, né? Do que é essa caverna e do esforço que o homem precisa fazer para poder sair dessa caverna. Então, uma primeira coisa é que o excesso de ansiedade, ele se contrapõe à falta de propósito. E o que vem a ser a ansiedade? A ansiedade vem a ser a aflição, a angústia, a apreensão, uma certa perturbação do espírito causada pela incerteza. Isso é o que vem a ser a ansiedade em linhas gerais. Agora, isso é sanado com um propósito. Porque quando você tem um propósito, você tem a clareza das coisas e, portanto, a incerteza ela se cessa. A incerteza cessa, a pessoa já não fica mais inquieta. E o propósito pode ser dito também em linguagem filosófica como o telos, a finalidade. Se eu sei a minha finalidade, se eu sei a finalidade para isso, aquilo que eu faço, eu fico tranquilo, porque eu sei o fim que eu devo almejar com aquela ação. Então, a falta de propósito acaba por criar essa ansiedade, essa incerteza nas pessoas, esse espírito de inquietação também. Uma outra coisa curiosa é esse excesso de produtividade contra a falta de um bom ócio. Bom, já falei aqui no canal sobre essa questão da produtividade naquele vídeo em que trato do livro A Sociedade do Cansaço. Esse vídeo eu recomendo imensamente, diversas vezes vou fazer referência a ele aqui nesse canal. Não é um vídeo que eu gostei muito de fazer, um assunto realmente muitíssimo interessante. Por que essa questão da produtividade, né? Porque a produtividade, ela nos lembra uma questão que é muito atual, é a positividade. E o mundo atual, ele é muito positivo, ele é muito ao super isso, super aquilo, eu devo conseguir isso, devo conseguir aquilo, e sempre voltado para bens materiais. É uma busca excessiva de bens materiais. Uma busca excessiva de bens materiais que leva também a uma busca excessiva de entretenimento, que por sua vez faz com que a alma fique no estado de infarto.
Porque o homem que busca bens materiais, o homem que busca entretenimento, ele se afogando nisso, no excesso dessas coisas, ele deixa de buscar as questões especulativas e, portanto, há aí um infarto da alma. A alma ela foi feita para almejar coisas que são universais, coisas que são do âmbito da metafísica, no âmbito do discurso elevado. E, portanto, se instala aí uma sociedade do cansaço, coisa que já falei aqui no canal. Um outro ponto que faz com que nós possamos compreender como é atual essa alegoria da caverna que Platão nos apresenta, é esse excesso de conexões online contra a falta de conexão com o real, com as coisas reais. É que esse mundo de conexão online, o excesso com essas coisas, faz com que nós vivamos uma vida de ilusão, faz com que nós vivamos uma vida de vaidade, portanto, uma vida vã, vazia de sentido, porque a vaidade nada mais é do que a pessoa ter uma estima exagerada por si mesmo e, portanto, desconsiderar os outros. No fim das contas, é Narciso, certo? Aquele quadro famoso de Narciso representa muito bem essa questão da vaidade. Porque a vaidade, no fim das contas, ela é um recorte da vida, ela é uma edição da vida. E sabemos que a vida não é feita de recortes, a vida não é feita de edição. A vida exige sacrifícios, há coisas ruins que aparecem, coisas que são penosas, coisas que são tristes e que as pessoas não querem ver, mas o mundo atual gosta apenas da vitrine, gosta apenas daquilo que é bom, das aparências e, portanto, uma vida editada, uma vida de ilusão. Isso faz com que nós percamos a conexão com o mundo real, como as coisas de fato são. Então, sem a imersão no mundo real, nós perdemos assim a noção de sacrifício. Perdemos a noção de que as coisas possuem substância. Portanto, pensamos que as coisas à nossa volta são coisas vazias, coisas vãs. Não damos importância às pessoas à nossa volta, não damos importância ao esforço da pessoa fazer isso ou aquilo, não damos importância aos bons textos. Achamos que vamos aprender num vídeo curto de 1 minuto no Instagram, numa vida de ilusão. E as relações assim se tornam vazias. Já não há mais sentido. Não há um peso nas relações sociais. Tudo se torna líquido, efêmero. Então, assim, nesse andar, não é? Nós vamos percebendo que esse mundo atual é um mundo em que as pessoas já não possuem uma vitalidade de alma. Portanto, a alma perdendo essa vitalidade, ela perde aquilo que lhe é próprio, essa capacidade especulativa. Isso porque o homem ele se entrega à produtividade, portanto, a esse mundo positivado, e esquece que o bom ócio é algo importante. Ou seja, há momentos que nós precisamos descansar um pouco, parar um pouco para poder refletir, pensar, e foi assim que se deu o surgimento da própria filosofia. Agora, vejam, né? Vendo tudo isso, você acha que nós não vivemos numa caverna? Não é? É impossível, né? De fato, nós vivemos numa caverna. O mundo atual é como se fosse uma grande caverna, e Platão, por isso mesmo, ele é um grande filósofo, porque ele nos dá essa imagem que é perene. Agora, uma vez constatado isso e constatado que há coisas que são superiores e que a alma almeja naturalmente, como nós podemos sair da caverna? Essa é uma questão importante, porque o caminho para sair da caverna supõe o estudo da filosofia, supõe o estudo dos bons autores, supõe, portanto, a conversão interior, uma metanoia, uma conversão de mentalidade, uma conversão profunda de mentalidade, que faz com que nós possamos alcançar a verdade das coisas, as coisas como de fato elas são, e não as aparências das coisas, não simplesmente a coisa sensível, não a sua ilusão, não a sua imitação. Não queremos a imitação da vida real, queremos o mundo real, queremos as coisas reais.
E com a leitura dos bons autores, nós conseguimos encontrar isso. Com a leitura de Platão, de Aristóteles, de Santo Tomás, de Santo Agostinho, de São Vítor, enfim, diversos autores que são autores já aprovados pelo tempo, eles podem nos ajudar a compreender as coisas como de fato elas são. Eles podem nos ensinar a alcançar a verdade e a praticar o bem, porque esses autores nos lembram que nós temos uma alma racional e, portanto, que precisamos nutrir a nossa alma com coisas perenes. Precisamos nutrir a nossa alma com coisas sensatas e não com ilusão, com fantasias, com ideologias. Uma outra coisa é que eles mostram a importância do discurso racional, portanto, nos apresenta de fato as coisas como são, e nós só podemos encontrar a verdade das coisas quando temos amor à verdade. Além disso, nos mostram a excelência do agir bem e, portanto, a importância das virtudes. Nos ensinam que a opinião de cada pessoa é insuficiente para dar legitimidade ao que é falado, porque a verdade ela é una, o relativismo não encontra lugar. Relativismo é besteira, pura besteira. E a filosofia, ela nos proporciona justamente isso, ela nos proporciona harmonia com respeito à nossa finalidade, com respeito ao sumo bem, à segunda pessoa da Santíssima Trindade e, portanto, a Deus mesmo. É isso que a filosofia possibilita: a harmonia da alma, o autoconhecimento e o direcionamento para Deus. Sobre isso, diz Hugo de São Vítor, no Didascalicon, o seguinte: de todas as coisas a serem buscadas, a primeira é a sapiência, ou seja, Jesus Cristo, na qual reside a forma do bem perfeito. A sapiência ilumina o homem para que conheça a si mesmo. Ele que, quando não sabe que foi feito acima das outras coisas, acaba achando-se semelhante a qualquer outra coisa. Então, a busca da sapiência, a busca de Deus mesmo, que nos ilumina para que nós possamos nos conhecer e nos dirigir a Ele e, portanto, ordenar todas as coisas em vista do nosso telos, do nosso fim, é algo importantíssimo. A busca dessa sapiência é algo importantíssimo e a filosofia nos ajuda a buscar essa coisa, nos ajuda a buscar a sapiência. A filosofia, no fim das contas, ela vai nos proporcionar, de algum modo, a reconciliação com a realidade através da compreensão do real e da ordem das coisas. E aí nós temos uma harmonia de alma, não é? Nós entramos numa harmonia e a consequência disso é que nós deixamos de ficar inquietos e, portanto, deixamos de ficar ressentidos com o mundo e nos tornamos compreensivos com a ordem das coisas. Porque nos conformamos às coisas como elas são. Porque há uma compreensão das coisas. E nós nos satisfazemos com essa compreensão. Porque faz sentido, tem ordem. E isso nos ordena a Deus mesmo, nos ordena a sapiência. Então, o que muda na minha vida se eu estudar filosofia, se eu estudar esses autores, o que muda é que eu adquiro um uso mais excelente da razão. Eu adquiro um uso mais excelente da razão e isso realmente é algo esplêndido. Porque a razão foi feita para o uso mais excelente. Nós, quando desviamos desse uso da razão, nós nos rebaixamos e, portanto, negamos a nossa própria natureza. Então, com o uso da faculdade racional, a filosofia nos ajuda a compreender a nós mesmos, o próximo e, no fim das contas, o mundo. Não sei se você já teve essa sensação, não é? De que estamos, no fim das contas, presos dentro de uma caverna e que vivemos nesse mundo, né, em diversas situações, uma ilusão, vivemos num mundo de aparências, vivemos vendo sombras, nos distraindo com coisas que não são essenciais. É algo muitíssimo curioso e Platão nos dá essa imagem da caverna que nos faz compreender profundamente isso. O que tem ajudado você a sair dessa caverna, né? Comenta aqui abaixo. Mas, no meu caso,
Percebi isso quando tomei contato com o estudo da boa filosofia, porque isso deu clareza, deu princípios que consegui aplicar para poder ter ciência das coisas, saber as coisas com razão e de modo sensato. Agora, claro, isso é possível com reflexão. É o estudo e a reflexão. E com a boa filosofia, nós estamos constantemente saindo da caverna. Constantemente saindo da caverna. Nos libertando dos erros, das falsas opiniões, das ideologias, das vaidades. No fim das contas, com a boa filosofia, estamos conhecendo a profundidade da nossa alma. E é por isso mesmo que nós temos que estudar, e isso é um bem que devemos fazer a nós mesmos, não é? Estudar Platão, estudar Aristóteles, estudar Santo Tomás de Aquino, enfim, estudar esses autores que nos proporcionam essas coisas. E por isso que nós temos esse curso, Compreender os Clássicos, que começaremos no próximo mês, no dia 10. As inscrições vão até o dia 9, e nesse curso nós leremos textos de Hugo de São Vítor, de Platão, e buscaremos, assim, adquirir esses princípios que eles nos dão para poder conhecermos melhor a nós mesmos, o nosso fim, as coisas à nossa volta, as pessoas. É algo que faz com que nós nos orientemos à sapiência. Então, é justamente por acreditar nessa capacidade de metanoia, de mudança da mentalidade da filosofia que ela proporciona a nós, que nós temos este curso, Compreender os Clássicos. Quem quiser participar, o link está na descrição e nós nos vemos lá. O preço do curso é um preço irrisório, apenas R$ 69,90. Mais informações, o link está aqui na descrição.